Olá, boa noite! Estamos começando a nossa live. Aguardar chegar um pouquinho, pessoal. Entramos alguns minutinhos mais cedo para que todos possam ir chegando. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Estão chegando. Estamos chegando. Olá, olá. Olá, olá. Se vocês estão me vendo, me ouvindo, coloca aqui pra mim. Se tá dando pra ouvir. Estão me vendo, me ouvindo? Olá, estamos chegando. Olá, Natália, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, vamos começar. Seja bem-vinda, Natália. Eu sou a Dani Silva, falo aqui no Instagram sobre autoconhecimento, espiritualidade, sobre terapias, tudo isso para que a gente possa evoluir, se desenvolver cada vez mais. E atendendo a pedidos nas caixinhas de pergunta, no direct, hoje a gente vai falar sobre os artistas depois da morte. Será que eles têm privilégios? Natália, coloca aqui pra mim se você tá me vendo e ouvindo bem, se o som tá bom, por favor. Coloca aí pra mim, por favor, se você tá me vendo, se tá ouvindo, ou se eu coloco o fone. Sim, maravilha. Então vamos lá. Tudo certo. Oi, Ana, tudo bem? Seja bem-vinda. Maravilha. Então, nós vamos falar hoje sobre o desencarne dos espíritos e especialmente se os artistas têm privilégio depois da morte. Fica comigo até o final para você descobrir se artista tem privilégio depois da morte, hein? Então, vamos interagindo. Se vocês tiverem dúvidas, vai colocando aqui para mim, tá? Já pega o aviãozinho aqui, ó, compartilha com quem vocês sabem que gosta do assunto ou precisa ouvir sobre o que acontece no mundo espiritual após a morte. Então, já compartilha e chama mais gente aqui para assistir essa live. Se você não me segue ainda, me siga aqui nas redes sociais, tá bom? Então vamos lá. Preparei aqui algumas coisas para a gente conversar sobre, né, como funciona no plano espiritual depois da morte. E a gente pode começar falando sobre como funciona para nós, réis mortais, depois da morte. Hoje eu estava conversando com uma amiga e a gente estava discutindo sobre, né, essa condição humana, que é muito humana, de que vamos desencarnar, todos nós sabemos disso, é a única certeza absoluta e é a única coisa para a qual nós não nos preparamos para fazer. Não é verdade? Quem aqui pensa em como vai ser depois do seu desencarne? Quem se preocupa
com o que vai acontecer depois que a gente morrer. Não é todo mundo que pensa nisso, não é? Pois é. Então, pra gente entender um pouquinho mais de como os artistas chegam no plano espiritual, nada melhor do que a gente entender como a gente chega no plano espiritual, não é? Porque melhor do que saber como os artistas chegam é como nós vamos chegar. E como vocês acham que nós vamos chegar no plano espiritual depois da morte? Digam aqui pra mim, quem tá aqui na live, comenta aqui se vocês, como vocês imaginam que é esse desencarne. Aqui a ideia é a gente fazer um bate-papo, de conseguir trocar essa informação mais rápido do que na caixinha de pergunta, no direct, que às vezes demora para responder. Então essa interação aqui pela live fica muito mais fácil. Então se vocês têm dúvidas, se vocês têm alguma coisa que querem saber, vai colocando aqui para mim as perguntas, tá bem? Então vamos falar um pouquinho de como funciona, depois que um espírito desencarna. E quem é espírito? Todos nós somos espíritos. Enquanto aqui encarnados, somos tratados, segundo a doutrina espírita, como... Ah, maravilha, mas eu também aprendo muito com você, vai. Então vamos trocar aqui, suas dúvidas podem ser as minhas e aí a gente vai buscando mais, tá bom? Então coloca aqui suas dúvidas, se eu souber eu respondo, senão a gente procura saber aí para sanar as dúvidas. E aí como a gente entende, que funciona o desencarne? Depois da morte, depois daquele momento tão fatídico que a maioria de nós não nos preparamos para isso, chegar no plano espiritual é mais uma consequência de como nós vivemos aqui na Terra. Porque chegar do lado de lá não nos transforma em anjos automaticamente. Nós continuamos sendo as mesmas pessoas que éramos aqui na Terra. Só mudamos de lugar. Então entenda que não tem nada de mágico, não tem nada de santificante na morte. Muitas pessoas tendem inclusive a acreditar que depois da morte as pessoas vão se renovar, vão se reencontrar, viram anjos. E não é bem assim que acontece, porque se fosse, aonde estaria a justiça de Deus? De colocar para nós, as consequências e a lei de causa e efeito. Se nós não fôssemos nos responsabilizar pelos nossos atos aqui na Terra, chegando do lado de lá, isso também não iria acontecer. Então, como a gente chega do lado de lá é consequência de como nós vivemos do lado de cá. Porque todas as nossas intenções fazem com que nós criemos tudo que tem aqui na Terra para nós e tudo que nós vamos encontrar no plano espiritual depois que a gente desencarna. Quem chega no plano espiritual, por exemplo, quando eu desencarnar, quem vai chegar no plano espiritual sou exatamente eu, do mesmo jeito que eu era aqui, com os mesmos defeitos, as mesmas qualidades, com os mesmos problemas, com os mesmos vícios. Então, quem chega do lado de lá é exatamente quem foi aqui na Terra. Faz sentido para vocês? Comenta aqui para mim se faz sentido isso, tá? Então, vem trazendo as dúvidas aqui pra gente podendo bater esse bate-papo aqui, que é bem legal e que vai ajudar bastante a enriquecer aqui nossa conversa, tá? Então, o que a espiritualidade nos conta que acontece depois, do desencarne? Vou trazer aqui o exemplo, por exemplo, de André Luiz, que é bem famoso, que é o exemplo do filme Nosso Lar.
É um filme onde retrata como ele chegou no plano espiritual e quanto tempo ele ficou, por exemplo, no umbral, famoso umbral, que todos têm um receio de ir para o umbral, especialmente os espíritas que sabem e entendem o que significa ir para o umbral. E ele vai falar no filme Nosso Lar como foi esse processo do desencarne dele e como ele se percebe quando chega lá e eis que está num lugar, num ambiente que a gente não consegue entender se é não dá pra gente dizer que é um ambiente que tem uma localização geográfica. Não dá pra me manda sua localização aí. Não é assim que funciona o umbral e nem o nosso lar, tá? Só para vocês entenderem aqui. Então, o nosso lar, o umbral, ele tá muito mais ligado à nossa consciência, aquilo que a gente projeta dentro da gente, do que é um lugar físico, tá? E lá do lado do plano espiritual, a gente vai se encontrar muito mais com as pessoas que vibram na mesma intensidade e na mesma proporção que a gente, do que anjos ou demônios. Isso pra gente não tem muito, porque do lado de lá a gente encontra exatamente pessoas que nós encontraríamos aqui e com quem nós nos afinizaríamos. Com quem a gente tem afinidade. Então, chegar no plano espiritual nada mais é do que uma passagem de um plano para o outro e que vai encontrar, e nós vamos encontrar do lado de lá um lugar exatamente como tem dentro do nosso coração, como os nossos sentimentos vibram e pulsam isso. É como se a gente finalmente conseguisse projetar tudo que tem dentro da nossa cabeça para o exterior. E a gente vai se afinizar com esse lugar de acordo com as nossas emoções, sentimentos, pensamentos, atitudes. Tudo que nós fizemos no plano terrestre é o que nós vamos encontrar no plano espiritual. Então, qual é a diferença, por exemplo, de um artista desencarnar e de nós desencarnarmos? A diferença é se esse artista tinha bons pensamentos, um comportamento que ele julgava correto, se ele não tinha vícios, se ele tinha amor se ele tinha amor pelas pessoas, se ele tinha boas atitudes, bons pensamentos. Quando chega do lado de lá, com certeza ele vai encontrar coisas muito boas, vai encontrar acolhimento, vai encontrar provavelmente com espíritos afins, familiares, entes queridos que vão ter ali a autorização de vir recepcioná-lo. Mas quando nós não estamos conduzindo a nossa vida de forma que isso não nos cause problemas aqui na Terra, não cause problemas às pessoas que estão à nossa volta, quando a gente tem vícios e esses vícios podem nos prejudicar a nossa vida, prejudicar as nossas relações, quando nós não cumprimos com as nossas obrigações, quando a gente deixa de lado os nossos talentos para cuidar da vida dos outros, para fazer o que não importa para nós, tudo isso é cobrado do lado de lá. Então percebam que chegar no plano espiritual, ter direitos ou ter méritos para ir no nosso lar, ou se você vai para o umbral, por exemplo, é muito mais ligado a quem você foi, quais foram as suas atitudes, como você se comportou, como você levou a sua vida, do que propriamente dito, do que você
se você era artista, se você não era, se você tinha dinheiro, se você não tinha. Você ser recepcionado bem no plano espiritual está muito mais ligado ao seu comportamento, suas intenções. A espiritualidade nos conta sobre as intenções. Elas são fundamentais para que quando a gente chegue do lado, né, depois da morte, isso seja o nosso advogado. Porque quando a gente chega do lado de lá, independente de quem a gente tenha sido nessa vida, nós somos espíritos milenares. E por esse motivo, nós temos toda uma bagagem passada. E essa bagagem conta muito. Conta muito porque quando a gente vai encarnar, nós preparamos um plano. Um plano na intenção de que, se ele for bem cumprido, a gente consiga cumprir com os propósitos que a gente se propôs, que se comprometeu. Seja ele em casar com uma pessoa para resgatar um amor do passado, seja para receber um filho que nessa vida é um ente que vai nos dar ali um certo trabalho, mas que após a gente conseguir superar esses obstáculos, nós vamos conseguir sublimar um ódio do passado e seguir adiante nessa vida. Então percebam que quando a gente sai do plano espiritual, a gente tem um compromisso, tá? Um compromisso macro aqui, com quem de repente nós vamos nos casar, com qual trabalho que a gente vai ganhar a vida, como a gente vai desempenhar os compromissos que a gente está se comprometendo no plano espiritual. Só que chega aqui, vida real, as coisas vão caminhando, a gente vai exercendo o nosso livre-arbítrio e pode ser que ao longo desse caminho, dessa jornada, a gente consiga cumprir muitas coisas, mas algumas a gente vai falhando. E aí nessa jornada, quando a gente chega no plano espiritual, depois de uma vida, por exemplo, eu desencarno, vou chegar no plano espiritual, quem sabe ser recebida pelo meu mentor, e aí vamos começar a prestar contas. Então imaginem que chega no plano espiritual, o mentor fala assim: agora chegou a hora da gente dar uma olhadinha na sua ficha corrida, aquela ficha extensa, e ele começa a trazer à memória situações e você começa a se lembrar de situações que você viveu aqui na Terra. Vai parecer, por exemplo, com a sua tela do WhatsApp, que você nunca vai poder apagar nada do que fez, porque não tem essa função lá, não inventaram a função apagar, deletar, e tudo fica marcadinho do que nós fizemos aqui na Terra. Ficando marcadinho, seu mentor começa: então, você saiu daqui com o planejamento de melhorar o seu comportamento em relação ao seu mau humor. Você era muito mal-humorada, né, minha filha? E aí, você ficou menos mal-humorada? E eu vou dizer: fiquei, nossa, me comportei super bem. Eu era gentil com as pessoas, eu tratava bem. Nossa, maravilha. E de repente começa a brotar ali na telinha do WhatsApp como eu realmente era, como eu realmente fui com as pessoas. E aí de repente a gente se pega vendo, falando uma coisa e vendo que o nosso comportamento foi completamente diferente. E nisso as questões que a gente tinha precisam ser trabalhadas, porque percebe-se que o nosso discurso é um e o nosso comportamento foi outro. E independente de você ter sido artista, rico, famoso, morador de rua, pobre, de maré de si, não importa. A gente vai ter que se responsabilizar por tudo que a gente fez. Então compreendam que é muito além de ter sido artista ou não.
está muito mais ligado a quem você foi, como é que você conduziu sua vida, se você percebeu que era uma pessoa, por exemplo, muito irritada. Tem um exemplo que eu gosto, que a gente estudou aqui no livro que eu estou estudando, que durante uma excursão da espiritualidade num centro espírita, num dia de trabalho, eles contam que uma senhora chega no centro para ser atendida porque ela está com dores, né, terríveis na região do fígado. E aí a espiritualidade começa a investigar e entende que essas dores no fígado têm relação com o estado de espírito dela, que ela tinha, o comportamento dentro da casa dela de ser uma pessoa extremamente irritada. Então, aquela irritação que foi se tornando cada vez mais permanente fez com que as emoções dela não trabalhadas começassem a desencadear no corpo dela doenças. E essas doenças foram prejudicando os órgãos até chegar ao fígado. Então, a gente percebe, né, que é muito importante trabalhar com os nossos sentimentos, as nossas emoções, para que isso não desencadeie doenças e essas doenças, às vezes, abreviem o nosso tempo de vida aqui na Terra. Foi o caso do André Luiz. O André Luiz chega no plano espiritual como um suicida. E ele pensa, eu não me suicidei, eu não me matei, vocês estão errados. E ele passa 40 anos no plano, no umbral, todo mundo acusando ele, que estava lá no umbral, de que ele tinha sido suicida. E só quando ele se recorda de fazer uma prece, porque ele não aguenta mais aquele sofrimento, e ele recebe ajuda da espiritualidade, e aí ele é encaminhado para o tão famoso Nosso Lar, e recebendo tratamento e conversando com os mentores, os enfermeiros ali daquele lugar, é que eles começam a esclarecer para o André Luiz qual foi a situação ou quais foram as situações que ao longo da vida dele desencadearam o processo para que ele adiantasse a sua morte e fosse considerado no plano espiritual como um suicida. E ele entende que os vícios que ele teve, o comportamento que ele tinha dentro de casa, com a família, tudo aquilo contribuiu para ele ser considerado um autossuicida. As emoções que ele não trabalhou, apesar de ter sido médico, tudo isso foi contribuindo para que ele desencarnasse mais cedo. E será que com a gente não está acontecendo a mesma coisa? Será que a forma como a gente está conduzindo a nossa vida não está diminuindo o nosso tempo na Terra? Será que nós nos alimentarmos errado, nós vivermos uma vida sedentária sem cuidar do nosso corpo, será que a gente não olhar para dentro num processo de autoconhecimento, não se utilizar das ferramentas terapêuticas que existem, não está contribuindo para que a gente adiante o nosso desencarne? Será que quando a gente coloca um olhar, quando a gente faz o movimento que a doutrina espírita convida, que todas as terapias convidam, que várias outras religiões convidam de, conheça-te a ti mesmo, será que isso, não querer nos confrontarmos com a nossa dor, com as nossas emoções, não está fazendo com que a gente ligue o piloto automático e adiante um pouco o nosso processo de desencarne? E quando a gente chegar do lado de lá
essa conta vai chegar para nós também? Tem uma palestrante que eu gosto bastante, a Maíse, que ela conta ali no Centro Espírita onde ela trabalha, em Brasília, da história que contavam na evangelização infantil sobre a história do lobo mau da Chapeuzinho Vermelho na versão espírita. Vou tentar contar aqui para vocês. Quando, né, o lobo mau chega no plano espiritual, e aí o mentor dele começa: o que você fez, né? Presta contas aqui do que você fez. E ele começa dizendo que tinha sido tudo muito bem, que ele tinha, né, que ele não tinha comido vovozinha nenhuma, que ele não estava tentando comer a Chapeuzinho Vermelho. E enquanto ele falava, aquilo ia aparecendo no telão ali e ele ia sendo desmentido ao vivo e não sabia muito bem onde enfiava a cara. E aí o mentor dele fala: então, tá vendo? Aqui não adianta mentir. Aqui não tem hipocrisia, aqui não tem máscaras. Tudo isso cai por terra. Então, é bom que você conduza a sua vida exatamente como você vai ter orgulho de contar. Porque chegando no plano espiritual, não tem como a gente mentir. Então, para vocês que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos. A gente está falando aqui se artistas têm privilégio depois da morte, tá? E a gente vai construir um pensamento. Se vocês tiverem dúvidas, coloquem aqui, tá bom? Para que a gente possa contribuir e ir conversando mesmo. E se eu puder, vou tirar as dúvidas aqui com o maior prazer, tá? E também compartilha aí essa live com quem você acha que pode gostar desse assunto também, para mais gente chegar aqui na nossa rede aqui, tá bom? Então, é importante que a gente entenda que processo terapêutico, por exemplo, não é só, ou já foi, né, um grande tabu para quem achava que era só coisa de louco fazer terapia. Ah, não, eu não faço terapia, eu não sou louco. E ao psiquiatra, então, nossa senhora, um fardo. E hoje, pleno século XXI, a gente precisa entender que olhar para dentro e para cima é o movimento que mais vai trazer conforto para nós nos momentos de maior problema na nossa vida, nos momentos de dificuldade, quando a gente estiver passando por aqueles perrengues. Esse é o momento que a gente precisa se conectar com Deus e precisa se conectar com o nosso eu interior. Parar de olhar para fora e olhar para dentro, nesse movimento de querer entender o que tem dentro de mim, o que meu inconsciente, que é 95% de quem nós somos, quer dizer para nós. A gente acessa muito pouquinho, de uma camadona aqui, ó, a gente acessa isso. Então, nosso inconsciente, ele gera, ele é a rédea da nossa vida. Só que como a gente não tem consciência disso, a gente vai dizer que é destino, que é azar. Por quê? Porque a gente não se conhece. E a gente cai em armadilhas que, se nós nos conhecêssemos, nós não cairíamos. E sendo assim, quando a gente chegasse no plano espiritual, isso não ia ser um problema para nós. Nós não teríamos medo de como nós vamos chegar no plano espiritual. Nós não iríamos pensar se de repente a Sabrina Sato ou a Marília Mendonça ia ter mais privilégios do que a gente. E quais são as formas de termos privilégios no plano espiritual? É sermos pessoas boas, é nos conectarmos com a nossa essência, é entender que nós fazemos os nossos privilégios no plano espiritual e não a nossa fama, nosso dinheiro. Antigamente, na época dos egípcios,
acreditava-se, e era um povo ali muito conectado. Se vocês olharem, né, a cultura egípcia, eles tinham uma forte conexão com a vida após a morte. Eles acreditavam, por isso eles mumificavam os corpos, porque eles acreditavam que iriam voltar no mesmo corpo. Então, percebam que eles já acreditavam que a vida continuava depois da morte, beleza? Eles só não entendiam o mecanismo que a gente ia precisar reencarnar num corpo novinho em folha, que é o que acontece com todo mundo, né? Todo mundo passa pelo processo de reencarnação, vira bebê, nasce, cresce, é educado pelos pais ou não, enfim. Então tem toda essa diferença. Mas os egípcios já acreditavam na vida depois da morte. Por isso eles mumificavam os corpos. Os faraós acreditavam que voltariam nos mesmos corpos. Por isso tantos filmes, né, de múmia que tenta se reconectar no seu corpo. E aí tem toda aquela história mística, enfim, né, que é mais ligada aos filmes. Mas na essência, se vocês analisarem, eles acreditavam, né? Há mais de 5.000 anos atrás, eles já acreditavam que eles voltariam. Não só acreditavam, como tinham uma ideia errada de que iriam precisar dos seus súditos. Então, antigamente, na época dos faraós, os seus súditos, quando o faraó morriam, seus súditos eram todos assassinados e enterrados juntos com o faraó, porque eles acreditavam que eles iam precisar desses súditos quando voltassem. Entenda que, no fundo, a ideia já estava lá, de reencarnação, mas precisava dar uma boa evoluída, como a gente entende hoje, sabe que não vai, ninguém vai reencarnar no mesmo corpo, não dá, ok? Ninguém vai levar os súditos, você não vai precisar dos seus súditos, até porque na próxima vida vai ser um contexto diferente, vai ser uma história diferente, porque você vai ter novos compromissos para fazer, para se responsabilizar. Então, entenda que nós precisamos nos responsabilizar pelas nossas vidas, aqui e agora. Qual é o melhor momento para a gente renovar as nossas emoções, as nossas atitudes? O melhor momento foi ontem. O segundo melhor momento é agora. Porque agora você já entende, agora você sabe que você é responsável por plantar os seus privilégios quando chega no plano espiritual. Como você planta seus privilégios? Seja fazendo terapia, seja vendo como você trata seus pais, seja vendo como você trata sua esposa, seu esposo, como você trata seus filhos, como você trata seus funcionários. E nós não estamos aqui falando de fazer perfeito, até porque a gente tem um guia e modelo, Jesus. É o nosso guia e modelo de perfeição na Terra. Mas a gente está bem distante. Então, a ideia é que a gente olhe para Jesus e... o que Jesus faria? Então, no exemplo, né, da mulher que chega em praça pública e, de acordo com as leis da época, ela deveria ser apedrejada porque tinha traído o seu marido. E quem não cumprisse essas leis estaria indo contra os mandamentos e as regras da época. Então percebam que Jesus foi colocado numa sinuca de bico, porque eles queriam saber se ele iria deixar a mulher ser apedrejada ou se ele ia contra as leis da época. Eles só não esperavam que estavam falando com Jesus. E que Jesus tinha sempre uma terceira via. E essa terceira via era uma que a gente nunca imaginou. Porque é para ser o nosso guia e modelo. E eis que chega Jesus e fala:
Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E qual é o movimento que vai acontecendo nessa hora? Os mais velhos, que entenderam um recado muito mais rápido, talvez pela maturidade, são os primeiros a jogarem as pedras. E assim vão dispersando, até que não sobra mais ninguém além da mulher e de Jesus. E ele pergunta, né? Onde estão os que te acusam? E ela olha e fala, foram embora. Então ele diz, vai você também. Eu não te acuso. Mas ele recomenda, não faz de novo. Não caia no mesmo erro. Percebe? Então, não existe julgamento, mas existe um conselho. Você percebeu que está errando nesse ponto? Então, renova a sua atitude. Faz diferente. Faz sentido, gente? Coloca aqui para mim se está fazendo sentido, tá? Percebam que o convite não é para que a gente seja perfeito nessa vida. Nós não vamos ser. Mas a intenção é de sempre buscar melhorar um aspecto da nossa vida, para que isso seja nosso advogado quando a gente chega depois no plano espiritual. Então, para as mulheres, conectar-se com o seu feminino, por exemplo, pode ser uma forma saudável para que a gente volte para o nosso quadradinho, que hoje em dia é muito difícil para nós mulheres. Nós fomos muito empurradas para um ambiente onde a nossa energia masculina foi muito posta à prova e a gente precisou elevar muito da nossa energia masculina, tá? Então, aqui essa construção do masculino e feminino vai ficar para as próximas lives, tá? Mas eu tô construindo uma coisa bem legal aqui pra gente trabalhar ao longo do tempo daqui pra frente, tá? Então, voltar pro quadradinho cada um é muito importante, porque vai fazer com que a gente entenda pelo que nós somos responsáveis. Em primeiro lugar, nós somos responsáveis pela nossa vida. Se nós nos conectarmos conosco, se a gente colocar como prioridade nós, né, cada um cuida de si, primeiro que a gente já não vai mais ter, não teremos mais tempo para fazer julgamentos alheios. Já vai diminuir o nosso tempo, porque a gente vai estar mais preocupada com nós, né? Muito interessante, né, Rô? Eu também tô amando, tô estudando bastante para vir trazer bastante construção aqui para vocês, tá? Então, se a gente estiver preocupada com a gente mesmo, não vai sobrar tempo para ficar olhando se a vizinha tá traindo o marido. A gente não vai ter vontade de pegar uma pedra, né? Nem que seja virtual, porque hoje é esse tipo de pedra que tem, né? As pedras virtuais, os comentários das pessoas que se sentem impunes para vir despejar todos os seus problemas interiores, que às vezes nem sabe que tem ali dentro. E através dos comentários, os terapeutas vão pegando todos os BOs daquelas pessoas que elas nem estão sabendo que estão colocando tudo ali de forma inconsciente. E é uma forma de ir exteriorizando. Então, se a gente se preocupa com a gente mesmo, não vai sobrar tempo para a gente ir para a praça pública querer jogar pedra nas pessoas. Quando a gente chega do lado de lá, a espiritualidade pergunta, minha filha, o que você fez nessa vida? Olha, eu procurei olhar mais para mim, eu procurei olhar mais para dentro, eu procurei me conectar mais com o meu parceiro, né, que é a pessoa com quem eu devo estar conectada e devo me responsabilizar. Enquanto os meus filhos eram pequenos, eu cuidei deles, e quando eles cresceram, eu soltei para o mundo. Eu procurei desenvolver os meus talentos, todos nós temos, e eu procurei entender por que certas pessoas me tiravam do prumo
eu procurei entender por que certas atitudes me causavam certas emoções. Então, eu procurei olhar para dentro, nesse movimento de conheça-te a ti mesmo, nesse movimento de buscar autoconhecimento, nesse movimento de olhar para dentro. Percebam como hoje em dia está tudo muito conectado. Peraí. Percebam como o convite é mais antigo que andar para trás. Só que ainda hoje a gente não quer olhar para dentro, porque é muito mais fácil. E aqui eu inclusive me coloco nessa posição. É muito mais fácil olhar para fora e para a vida dos outros. Então olhar para baixo e olhar para todo mundo que está em volta de mim e começar a sair apontando o dedo. Mas olhar para dentro, me conectar com as minhas dores, com as minhas emoções, é muito, mas muito difícil. E tem que ter bastante coragem para fazer isso. Então percebam que mérito tá aí, enquanto a gente se conecta e olha para dentro. E isso vai ser o nosso advogado quando chegarmos no plano espiritual. Então, olhar para dentro e buscar qualquer tipo de ferramenta terapêutica, nem que seja a terapia de um bom ombro amigo para você conversar, já tá valendo, é o que vai fazer com que a gente evolua. Percebe que quando a gente às vezes está com um problema muito grande e só de encontrar uma pessoa que nos escute sem julgamento, já dá aquele alívio. Parece que metade, se aquele problema estava pesando 10 quilos, né, hipoteticamente, quando a gente conta, verbaliza, especialmente se a gente não encontra julgamento do outro lado, aquele problema já passa ali a pesar uns 5 quilos. Faz sentido? Porque quando a gente verbaliza, a gente tem a oportunidade de escutar e de ouvir também de um outro ponto de vista. A gente começa a colocar um pouco mais de racionalidade. Existem pessoas que são extremamente emocionais, existem pessoas que são mais racionais. Então, às vezes, um problema me convida a sentir. E eu, por exemplo, estou falando aqui por mim, sou muito racional. Então, se esse problema está me convidando a sentir, eu vou ter muita dificuldade de olhar para esse problema de uma forma mais emocional. Então, quando eu me conecto com alguém que traz um ponto de vista diferente, de repente esse problema já diminui. Às vezes eu, inclusive, acho a solução. E se eu não acho a solução, percebo que de repente naquele momento não tem conserto, e aí aquele ditado, né? O que não tem remédio remediado está. Aquilo também me traz paz, me traz alívio, me deixa deitar no travesseirinho à noite e dormir, porque aquilo não vai ficar maquinando na minha cabeça. Então percebam que se a gente vai construindo uma vida que nosso propósito foi olhar para dentro e para cima, que é essa intenção de se conectar com o espiritual, seja Deus, seja o seu eu superior, como você queira dar nome, tá? Quando você tem esse movimento, a sua vida fica mais fluida, fica mais leve. E só para dar o spoiler, né, para nós mulheres nos conectarmos com o nosso feminino, nos conectarmos com a nossa espiritualidade é um dos primeiros pontos, tá bom? Então já fica aí uma diquinha extra, bônus aí para quem tá aqui na live e já gostou do assunto sobre feminilidade, sobre masculinidade, né, em termos de energia, tá? Todos nós temos. Já fica aí a dica que para as mulheres se conectarem com a sua feminilidade, estimular a sua conexão com o sagrado, com o divino, é uma das formas, tá bom? Então, para a gente ir concluindo aqui, né, entendam que não faz diferença se nós somos artistas, se nós somos pessoas simples.
quando a gente chegar do lado de lá, nós vamos ser medidos, julgados ou vamos prestar contas exatamente pelo que nós tivemos, recebemos de talento e pelo que nós fizemos com tudo isso. Então, esse era, o recadinho que eu queria trazer para vocês. Agradeço demais pela atenção. Vão colocando nas caixinhas de pergunta, vão mandando no direct. Se vocês tiverem mais dúvidas, semana que vem nós vamos ter live novamente com outro tema, tá? E aí, para fechar, eu peguei uma frase do filme O Ghost, onde eu imagino que vocês já tenham assistido Ghost, um filme mais antigo que Andar para Trás, maravilhoso, sessão da tarde aí, pelas carinhas que eu vi chegando, todo mundo é da idade para ter assistido Ghost, tá? E qual que é a frase final que o Sam fala para Molly quando ele tá fazendo a passagem, né? Quando ele cumpre ali o que ele precisava fazer. Ele fala: Molly, é impressionante como os nossos amores verdadeiros vão junto com a gente. Então fica aqui, um carinho no coração de quem já perdeu um ente querido e considera isso como um adeus, uma ruptura eterna. Nosso olhar, do ponto de vista aqui espírita, de que foi um até logo, um até breve, às vezes longo, especialmente para quem fica, mas nunca um adeus. E que essa conexão com o plano espiritual, ela é feita através do nosso coração, dos nossos sentimentos. E que aqueles que a gente ama verdadeiramente nunca vão se desligar de nós. Então, esse era o recadinho da noite. Se você gostou, compartilhe aqui essa live. Se você ainda não me segue, me siga para mais conteúdos que eu tô sempre postando sobre espiritualidade, autoconhecimento, sobre as terapias. Em breve estou me formando como terapeuta também, para atender com uma ferramenta muito bacana de autoconhecimento. Então, fica aí um beijo meu e até a próxima segunda. Tchau, tchau!